que faz parte do Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento. Esta é a 6ª defesa esse ano, de 411 defesas já realizadas. E a banca é composta por mim, professora Luciane Maria Fadel, como orientadora, e nesse papel me considero moderadora da banca. Professor Tiago Rodrigues Fernandes da Silva Santos, que é o nosso professor examinador externo. Professor Francisco Antônio Pereira Fialho e a professora Vânia Ribas Ubrecht, que são os membros internos do programa para avaliação. O título do trabalho da dissertação é Histórias em Quadrinhos na Segurança contra Incêndio em um Recurso Lúdico. Então, agora eu devolvo a palavra para o Anderson, que tem de 20 a 30 minutos para a defesa. Eu vou pedir para os professores e para o restante do pessoal que está acompanhando para que desliguem as câmeras e os microfones para que a gente não tenha problema de conexão, tá bom? Obrigada. Anderson, pode começar. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estou muito alegre por estar aqui nesta tarde para apresentar este trabalho, chegar ao final desta pesquisa, né, de mestrado. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade e vida de estar aqui para finalizar. Quero agradecer ao Ministério da Justiça e Segurança Pública por oportunizar que membros das forças de segurança eles consigam ampliar seus conhecimentos. Quero agradecer aqui à Universidade Federal de Santa Catarina, o seu corpo docente, e a todos a coordenação, e a todos que integram este núcleo do saber. Quero aqui agradecer à banca examinadora, composta pelo doutor Francisco Fialho, doutora Vânia Ribas, doutora Luciane Fadel, doutor Tiago Rodrigues. Quero agradecer aqui em especial a minha família, minha mãe, meu pai, minha esposa, Dayana, meus filhos Anderson Davi, Anderson Daniel, toda a minha família em geral e todos os amigos que aqui se fazem presente. Aqueles também que são do Ministério da Justiça, aqueles que são da Educação, aqueles que integram o Instituto Maurício de Souza, que se faz presente nesta tarde. Quero me apresentar, meu nome é Anderson Joá Souza, atualmente estou como capitão do Corpo de Bombeiros aqui no estado de Pernambuco, tenho 16 anos de incorporação, atuo há 8 anos na parte de prevenção contra incêndio. E atuo nessa parte porque eu acredito que é melhor prevenir do que remediar. Minha orientadora é a doutora Luciane Maria Fadel, e co-orientadora a doutora Maria José Valdessar. A área de concentração é a área de mídia do conhecimento, a área de pesquisa, e a linha de pesquisa é a de mídia e conhecimento na educação. O tema que eu vou tratar, e tratei na pesquisa, é Histórias em Quadrinhos na Segurança contra Incêndio, um recurso lúdico. A estratégia de pesquisa está delimitada desta maneira, onde temos objetivos, delimitação da pesquisa, a contribuição para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a abordagem metodológica, qual foi feita, os procedimentos, onde teremos resultados, uma análise dos resultados, considerações e as referências. Vamos apresentar um problema. O problema de pesquisa, como eu vou tratar aqui sobre prevenção contra incêndio, vamos voltar no tempo e falar um pouco sobre a industrialização no Brasil. Essa industrialização, ela trouxe transformações sociais, culturais, econômicas. As transformações sociais, podemos ter aí o chamado êxodo rural e urbanização sem planejamento, onde as populações elas saíram dos seus locais de moradia e iam para outros locais, e havia um espraiamento, mas direcionado para um só local, que são as cidades. Então, esse adensamento populacional resulta em habitações subnormais ou habitações verticalizadas, sem o mínimo de segurança contra incêndio. E, segundo Menezes e Silva, o binômio adensamento populacional e carga de incêndio, ele pode promover tragédias. Aqui no Brasil, nós temos aqui algumas tragédias que ocorreram com o passar do tempo. E, internacionalmente, a segurança contra incêndio ela é definida também como uma ciência, de acordo com o Del Carlo. A segurança contra incêndio, ela trata de questões de proteção à vida, aos bens, e visa a redução de impacto ambiental,
de impacto social, de impacto econômico. Uma das ações que podem ser desenvolvidas para o desenvolvimento da segurança contra incêndio é o ensino-aprendizagem, o desenvolvimento instrucional ou institucional, o desenvolvimento normativo e o desenvolvimento tecnológico, é o que a gente chama de retroalimentação de um sistema para que ele dê certo. Sabemos que a Constituição de 1988, ela trata a segurança pública como um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, nós vimos aqui no Brasil algumas tragédias. 1974, muitos podem lembrar. Em São Paulo, uma edificação com dezenas de centenas de mortos. Recentemente, há 11 anos, tivemos aqui uma tragédia no sul do nosso país, onde jovens universitários tiveram suas vidas ceifadas em decorrência dos incêndios. Sabemos que os corpos de bombeiros do Brasil são, por lei, os atores principais, os responsáveis por atuar frente aos sinistros. No entanto, a ínfima capilaridade dos corpos de bombeiro no Brasil, aqui está o número do Anuário Brasileiro de Segurança, aponta que nosso efetivo ainda é ínfimo, é pouco. O adensamento de informações sem a conversão em conhecimento explícito também é um outro problema. A alta densidade demográfica sem planejamento. Hoje nós temos aí 5.570 municípios, segundo o IBGE, de 2022. Uma população brasileira que margeia os 204 milhões da população. Então, esforços têm sido feitos pelos corpos de bombeiros? Sim. Esforços têm sido feitos pela parte política com a frente parlamentar mista de segurança contra o incêndio? Sim. No entanto, nós temos uma situação que a gente tem que resolver, que é a questão de como comunicar a segurança contra incêndio de forma eficaz, de forma que as pessoas consigam entender. Nós temos aqui, por exemplo, o Código de Segurança contra Incêndio de Pernambuco. Algumas barreiras, que é a comunicação, elas são vistas, tais como algumas palavras que poucas pessoas entendem ou até somente profissionais. Sendo assim, eu pego um extrato aqui, o artigo 29 do Código de Segurança contra Incêndio, no qual ele fala sobre extintores. Então, aqui está a legislação. No entanto, seria possível trabalhar esse mesmo artigo dessa forma? Seria mais prático? Seria mais lúdico? Como seria? Como se daria para tratarmos de um assunto tão sério, mas de uma forma lúdica? Sabemos que a sétima arte, que é o cinema, ele já trabalha essa questão. Sabemos também que a 10ª arte, que são os games, eles fazem isso. No entanto, o que eu gostaria de tratar aqui era sobre a segurança contra incêndio em quadrinhos. Sabemos que aí as pinturas rupestres, elas falam de feitos do homem. As pinturas egípcias, também chamadas assim, elas tratam de histórias também daquela época. E nós temos aqui algumas situações no Japão, Estados Unidos, França e Brasil, tratando de assuntos também, ou de segurança contra incêndio, aqui está, ou tratando do cotidiano das pessoas, ou de forma lúdica, ou de forma séria. E aqui, eis uma revista que foi proposta por este que vos apresenta, a revista Salvar, da realidade à ficção, salvar é nossa missão. Eu, mais para frente, vou tratar um pouco sobre ela, os aspectos dela, em relação ao que ela veio tratar com os estudantes. Aqui está a revista. Caso você tenha a oportunidade ou queira, pode colocar sua câmera e pegar a revista para ter esse acesso. O problema de pesquisa foi qual a contribuição das HQs na aquisição de conhecimento sobre o uso de extintor. Né? A gente sabe que, se a gente não souber explicar algo de uma forma simples, é porque a gente não entendeu, já dizia Albert Einstein. Então, como fazer? Então, vem o objetivo geral, que é definir a contribuição da HQ na aquisição do conhecimento sobre o uso de extintor de incêndio. Bom, para chegarmos à resposta, para tentar chegar à resposta da pesquisa, 4 eixos aí no objetivo específicos, eles foram elencados. Primeiro, identificar as qualidades das HQs, né, na transmissão de conhecimentos, de procedimentos. O outro, levantar os fundamentos
da comunicação para a segurança contra incêndio. O terceiro foi propor um HQ para a transmissão destas informações, esta HQ está em suas mãos aí, e, por fim, a pesquisa de campo, uma descrição e a recepção da HQ junto a estudantes de nível médio. Da limitação da pesquisa. A pesquisa ela foi feita no município de Olinda, aqui na região metropolitana do Recife. Por quê? E foi feito numa escola de referência de ensino médio, onde adolescentes do primeiro ao terceiro ano participaram da pesquisa, e por que Olinda foi escolhida, né, como o local, o setor, por causa daquilo que eu falei anteriormente. Segundo o IBGE, dos 185 municípios do estado de Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, dos 185, essa região aí que você vê laranja no mapa, ela é Olinda. Ela tem a maior densidade demográfica do estado. Ela não é o mais populoso, feito Recife, mas ela é densamente povoada. E nós vimos aí no começo que adensamento populacional e carga de incêndio, eles geram tragédias. Podem gerar tragédias. Aqui, e também uma pesquisa feita por Correia, em 2015, e atualizando essa informação, de 2021 a 2024, o município também de Olinda permanece como o terceiro da região metropolitana a estar com maior índice de incêndios estruturais. Contribuindo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como mestrado, é um mestrado interinstitucional e movido com um convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma resposta nós tínhamos de dar. Então, a resposta que está aqui neste trabalho está justamente atingindo a ação estratégica número 2 do Plano Nacional de Segurança Pública, a qual visa o quê? Aprimorar as ações de prevenção contra incêndio. Então, se a gente quer aprimorar, a gente pode aprimorar através da educação. É um meio. Não é todo meio, mas é um dos meios. Sabendo disso, foi feita uma pesquisa científica de natureza aplicada, cuja abordagem qualitativa, objetivo exploratório. Feito isso, foi definido alguns construtos para que pudesse ser feito aqui a abordagem. Então, o primeiro foi a segurança contra incêndio. Então, o que é? Era a área do conhecimento, cuja abordagem iniciou-se aqui neste século, no século XX, e trata de questões de proteção à vida ou outros bens que visam também reduzir impactos econômicos, sociais e ambientais. E esta segurança contra incêndio ela é tratada por meio de normas ou de ações. O outro construto é a histórias em quadrinhos, definida por Will Eisner, né, como sendo arte sequencial que envolve figuras, envolve imagens conjugadas com letras e onomatopeias e outras figuras que estão à disposição daquele que assim lê. Aí você vê uma figura, um esboço da revista Salvar. Metodologia de pesquisa, método de pesquisa. Ele foi feito aqui uma revisão bibliográfica, onde artigos publicados no banco de teses e dissertações da UFSC, eles foram, fiz uma busca e onde foi encontrado 577 artigos com a palavra histórias em quadrinhos, e quando eu fiz um apuramento melhor, uma delimitação maior, para o banco de tese e dissertação da UFSC, encontramos 18 artigos. Utilizei também o Google Acadêmico e a base de dados Cielo para fazer esta busca. O segundo momento foi uma pesquisa de campo, que dividiu-se em duas fases. A primeira fase da pesquisa, ela tratou de uma aplicação de questionário, um questionário contendo 10 questões, onde participaram 117 estudantes do ensino médio. Na segunda etapa, foi 15 dias depois, houve a intervenção da revista de quadrinhos, para tratar o terceiro eixo aí do objetivo específico. Então, foi aplicada a revista de quadrinhos e para a cerca de 45 estudantes. Foi feita uma revisão de literatura, né, com autoridades na questão dos quadrinhos, que é Valdomiro Vergueiro, Scott McCloud, Sônia Lutten, Fábio Paiva, entre outros que participaram desta pesquisa, outros livros. Na área de prevenção contra incêndio, na área de segurança pública, o Vadimecum aqui, que são leis aqui do estado de Pernambuco também, fundamentos da segurança contra incêndio e edificações, e segurança contra incêndio e pânico no Brasil.
entre outros livros também foram utilizados. Na pesquisa de campo, verificou-se o seguinte: foi feito em outubro e novembro, a primeira etapa aqui, a primeira fase em outubro, nessa escola de referência de ensino médio, na cidade de Olinda, no turno da tarde. Na sondagem inicial, uma aplicação de um questionário junto a 117 estudantes, e os quais tiveram 2 horas aula para as 10 questões. E essa pesquisa ela foi feita para fazer uma busca da memória, uma anamnese, junto aos estudantes. No segundo momento, ele foi 15 dias depois, que é a segunda fase, já no mês de outubro, na mesma escola, no mesmo horário, da tarde, e aí só que dessa vez foi feita uma sondagem, e o que foi ter uma modificação? A aplicação da revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos foi aplicada de forma digital, em virtude de não termos acesso assim, à impressão dela, e aí foi feito o trabalho dessa maneira, para 45 estudantes, tempo de leitura, 2 horas aula, tempo para a resposta após a leitura do questionário, 2 horas aula também. Então, tinha nesse questionário 11 questões, respostas abertas e fechadas. Aqui é o município de Olinda. E aqui a revista que foi utilizada, né? Gostaria de falar um pouco sobre ela, rapidamente. E a pesquisa, a revista, ela demorou 17 meses para ser feita. Ela tem um viés muito interessante, ela é composta de 20 páginas, e as pesquisas que foram base para que ela pudesse estar pronta em 17 meses foram a NBR, que fala sobre extintores de incêndio, o Manual de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros de Distrito Federal, o Decreto Estadual de Pernambuco da Segurança contra Incêndio, o COSCIP, e o Livro de Fundamentos da Física, volume 2, Termodinâmica, do Halper. Aqui está um pouco da história, do enredo, aqui o conhecimento que ela transmite para os jovens e adolescentes, e, além disso, a revista ela trata princípios da boa governança e dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tal como educação de qualidade, igualdade de gênero, onde você vê aí uma coronel sendo chefe. Vemos também redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis e ação contra a mudança global do clima. Então, vamos ver aí nessa revista ações que visam o bem-estar social. E aqui é um pouco dos que os alunos leram. A revista é bem instrutiva, bem informativa. E o procedimento qual foi para que pudéssemos chegar a algum resultado? Foi justamente isso. Na primeira fase, os estudantes responderiam um questionário via Google formulário, eles responderam, e aí busquei saber qual foi a ideia que eles tinham em relação aos assuntos ali tratados. No segundo momento, na segunda etapa, foi feita a pesquisa de campo, a aplicação da revista, um questionário, e aqui está a minha aplicação na escola, de referência. Os resultados da pesquisa, no primeiro momento, 117 estudantes, a maioria do segundo ano do ensino médio, a faixa etária de 15, ou melhor, de 14 a 21 anos de idade. Aqui algumas respostas sobre a funcionalidade dos extintores, que era uma das perguntas que ele tinha. Muitos sabiam para que servia, era para extinguir incêndio, apagar incêndio. Outras respostas vieram com a base de fatores subsensores que David Ausubel, ele fala sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, eles tinham alguma coisa a mais em relação a essa temática. Vimos aqui sobre se existia apenas um extintor, eles disseram não, existe mais de um extintor. Isso foi bom saber. Esse aqui é um fator que preocupa, é um fator problema, mas também é um fator solução. Então, por isso, foi gerada essa revista, e aí eu vi um gap de conhecimento nesse sentido aí, os adolescentes não saberem como utilizar da maneira correta. Bem como aplicar o uso do fator, do extintor, do certo agente extintor para certo tipo de material que queima. Bom, 15 dias depois, retornei à escola para fazer esta apresentação. Foi feita a leitura, foi feita toda a busca, então, dessa feita, apenas 45 estudantes participaram da pesquisa. Do segundo ano e do primeiro ano, da faixa etária de 15 a 18 anos, e os 45 que participaram, todos responderam que se tratava de um extintor de incêndio. Das respostas, os tipos de extintores usuais, eu sei que tem mais tipos, né? Mais tipos disso.
Mas a resposta que gostaríamos que eles respondessem era de 4 tipos, a que tratava a revista. Então, a maior parte deles respondeu corretamente, outros não souberam responder. Em relação ao tipo de material contido nos extintores, essa informação tinha na revista, a maior parte deles respondeu corretamente, de forma correta. A forma de utilizar o extintor era uma pergunta agora fechada, e eles conseguiram 30 deles, dos 45, responderam de forma correta, coerente. Sobre o tipo de agente extintor apropriado ao tipo de fogo, nós vimos aí que a maior parte respondeu corretamente, mas teve uma variação que é importante no próximo estudo fazer. Em relação à resposta, né, que mais atraiu o participante da pesquisa, se era personagem, cores, diálogos ou enredo, ou o fato de ser sobre segurança contra incêndio, os estudantes disseram, os 27 dos 45 responderam ser o fato de ser segurança contra incêndio. Então, caso tivesse respondido essa pergunta, por que ou contra essa abordagem ser sobre segurança contra incêndio, escolheu o porquê, qual o porquê da sua escolha. Então, 23 responderam que ser muito importante, 13 dizendo que era uma boa ideia, 5 um fator inovador e 4 não souberam responder. Escolhendo esses resultados, né, eu posso dizer que as respostas que foram dadas pelos participantes, elas têm muito a ver com que o médico, né, David Aldwell, ele tratava sobre a aprendizagem significativa, que estava presente aí em certo grau em cada estudante, quando respondeu sobre os extintores. O trabalho também, ele conflui para aquilo, converge, né, para aquilo que Fábio Paiva, que é aqui formado pela Universidade Federal de Pernambuco, que é um teórico nesse assunto, ele fala que as HQs, elas têm um alcance grande de comunicação, fator que pode ser passado até para pessoas analfabetas, por meio de cartilhas e manuais. Então, percebe-se que as pessoas, até sem saber um certo idioma, você vai para um local cuja escrita é diferente, e você não sabe, o uso das HQs faz com que você enxergue aquele desenho e faça. Você coloca a máscara, se estiver no avião, se tiver despressurização, você vai colocar a máscara e não precisa ler, apenas o visual. Valdomiro Vergueiro e Ângela Rama, eles mencionam que a HQ faz parte, as HQs fazem parte do cotidiano de jovens e crianças, e por esse motivo ele não é instrumento de rejeição por essas pessoas. Bom, dos 33 participantes, dos 45 participantes, 36 responderam que o formato de ser a transmissão do conhecimento ser por histórias e quadrinhos aproximou-os do conhecimento que se deveria passar. Considerações, né? Eu gostaria de transmitir nesse momento. Bom, a segurança contra incêndio, em formato de HQ, eu verifico que ela precisa ser difundida no âmbito da educação básica. Né? Visto que, pelo menos 3 fatores. A HQ sendo possui elementos, né, características para o uso multi e interdisciplinar. O segundo fator é o fator de que se configura um tema transversal na área de linguagens, abordado também no PCN, né, Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como na Base Nacional Curricular Comum Curricular. E, segundo a pesquisa, foi observado que é um meio lúdico de ensino-aprendizagem. As principais contribuições desse trabalho é que ele possibilita o cumprimento de uma lei estadual de Pernambuco, que é o chamado Bombeiro Professor. É uma lei de 2015, 2005, a qual foi reformulada em 2022, que os bombeiros devem participar do meio escolar, com cartilhas, com jogos, com aprendizado, né, de forma lúdica, para escolas, para asilos. No entanto, esse é um meio da gente poder partilhar esse conhecimento. A outra é a conscientização popular sobre a prevenção a incêndios. Recentemente, esse ano, teve a conferência, o INTED, em Valência, na Espanha, e esta revista ela foi também divulgada lá pela professora Mônica, na Conferência Internacional de Tecnologia e Educação e Desenvolvimento. Então, o outro fator, outra contribuição que pode ser feita é a criação de uma sociedade preventiva e resiliente. Bom, em contato com o professor, nosso coordenador, diretor, né, Pacheco,
ele fala em relação ao SUSP. A proposta ela ajuda a trazer a conscientização, né, e a prevenção, são princípios universais de sistemas seguros e longevos para a infância e adolescência. Essas mídias, né, com linguagem instrumental, elas são utilizadas por jovens para... É um meio fundamental de passar, de transmitir uma mensagem que quer se transmitir de uma forma fácil. As limitações da pesquisa, eu sou abrindo aqui o leque, a limitação estava também nas buscas que foram feitas, Google Acadêmico, Banco de Tese de Dissertações, ISL. Eu acredito que, se utilizasse outras bases de dados, poderia encontrar novos artefatos para que pudesse somar nessa pesquisa. A ferramenta dos quadrinhos é em formato digital, então foi uma limitação, eu gostaria muito de tê-las impressas, não tive condições. Outro foi a variação na quantidade de participantes da pesquisa. Eu gostaria muito que os 117 primeiros estudantes, eles participassem também da segunda momento. No entanto, não foi possível, devido à época de Enem, e os estudantes do terceiro ano não puderam participar. Outro fator foi o tempo, né? Eu sei que 2 anos parece muito, mas para uma pesquisa que a gente também trabalha na Corporação da Segurança Pública, a gente também tem um tempo exíguo. E também não ter sido publicado no sistema escrita Braille. Eu tenho essa impressão que faltou isso, porque o projeto inicial, ele viria, sim, com a questão da escrita do sistema Braille. Então, pode ser que fique para o próximo trabalho. Trabalhos futuros, a criação de um box, cujas revistas, né, contendo assuntos de segurança ou contra incêndio ou acidentes domésticos, são os mais evidentes. Meu trabalho futuro seria esse. A contribuição contribui para o desenvolvimento do Plano Nacional de Segurança Pública 2021 a 2030 e desenvolver tecnologias digitais para a comunicação, para a gestão do conhecimento, no sentido de solucionar problemas sociais da vida. Eu deixo aqui o meu contato, nesse momento, né, eu quero, por 2 motivos. O primeiro motivo é se essa pesquisa, você quer engajar nessa pesquisa, você quer trazer algo novo para mim, uma sugestão, uma melhoria desse trabalho, eu queria que você pudesse guardar meu contato aí e mandar para mim o que pode ser melhorado, tá? Porque eu sei que se você mandar para mim, eu sei que esse trabalho mexeu com você. Esse trabalho, a ideia é essa. A ideia é juntar pessoas secretários que às vezes não se comunicam para que se comuniquem pela vida. E o outro motivo que eu coloco no meu telefone é caso você acredite que eu tenha a resposta para o teu problema, para alguma coisa que você queira falar de assunto sobre educação e segurança contra incêndio de uma forma lúdica, de uma forma que cative as pessoas, você pode também ter meu contato. Né? Bem-aventurado, o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aqui são as principais referências bibliográficas e aqui eu findo essa pesquisa, esse trabalho, essa apresentação, agradecendo aqui ao Minter novamente, aos professores, orientadora, né? Ao Minter, que é um curso de alta qualidade, né? Nível 7, a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu quero agradecer a sua audiência, você que ficou até agora, até o final. Muito obrigado. Eu espero que você ponha em prática alguns conceitos que aqui estão. Eu sei que o trabalho ele não finda, eu gostaria muito de participar e ficar mais avante, estudar mais e mais, para que eu possa desenvolver o melhor. Eu sei que os alunos aprenderam alguma coisa sobre que é usar os quadrinhos, é possível dialogar com assuntos profissionais de forma lúdica, assim como no Japão é feito também, por meio da segurança contra incêndio, lá por conta do seu Ministério da Educação, que utiliza esses meios de prevenção. Quero aqui agradecer, muito boa tarde, e passo aqui as palavras brancas. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Anderson, por manter estar dentro do tempo. E agora a gente começa com a arguição da banca. Então, a gente começa com o professor Tiago, que é nosso membro externo do programa, e a UFSC. Gostaria de agradecer imensamente sua participação e colaboração com a gente, professor Tiago. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, todos me ouvem bem? Perfeito. Ótimo.
Primeiro, eu gostaria de saudar a todos os presentes, em especial saudar a professora Luciane Maria Fadel, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Maria José Baldessar, também da mesma universidade. Cumprimento meus colegas de banca, o Francisco Antônio e também a Vânia Ribas, ambos doutores da Universidade Federal de Santa Catarina. Cumprimento o mestrando que está nesse processo de defesa. Acredito que é um momento de culminância e que representa um conjunto de situações pelas quais ele passou ao longo do curso e que aqui ele passa a demonstrar o que ele, de fato, quer trazer de contribuição para a sociedade brasileira no âmbito de um programa de pós-graduação que é intitulado como um programa de pós-graduação em engenharia, gestão e mídia do conhecimento. Para mim, enquanto professor da Universidade Federal de Pernambuco, participar como membro externo de uma banca numa universidade tão parceira de tantas outras pesquisas em diversas áreas de nossa instituição é, de fato, muito enriquecedor e me trouxe bastante alegria por chegar nesse contexto através do trabalho do Joab. Prometo não passar dos meus 20 minutos, e para melhor organização, eu estruturei minha fala em 4 pontos. O primeiro deles seria um ponto intitulado O Lugar a partir do qual eu compreendo o trabalho do Joab. O segundo, onde eu vou trazer aspectos gerais do texto, como contextualização histórica, conceitos básicos em torno de aprendizagem e educação. O terceiro, sobre uma perspectiva de entendimento da estrutura e de funcionamento da escola básica, uma vez que o trabalho do Joab se propõe a debater questões de ensino-aprendizagem no contexto da educação básica brasileira. E o quarto e último ponto, eu pretendo versar sobre as perspectivas futuras que esse trabalho se apresenta. Como essa sessão está sendo gravada, acredito que o Joab não tem tanta preocupação de fazer anotações, pelo menos de minha fala, porque tudo vai estar aqui gravado, e esses 4 pontos eu posso depois enviar para você por e-mail, pelo mesmo e-mail que você me mandou o convite. Pois bem, primeiro, eu sei que esse momento não é o momento da banca brilhar ou da banca mostrar que sabe X, Y ou Z sobre o conteúdo, mas é o momento de apreciarmos o trabalho acadêmico do Joab e também fazer críticas necessárias para uma produção que se pretende estar disponível em breve, para que todos nós estejamos com acesso no repositório institucional da universidade. Então, para as pessoas que não são do âmbito acadêmico, a crítica que aqui é tecida não diz respeito ao Joab, a pessoa de Joab, mas diz respeito ao trabalho acadêmico em si. Abre um parênteses, apenas para a Joab deixar essa tensão, porque eu acredito que talvez seja até nervoso para esse momento de defesa, é que aqui em Pernambuco, em algumas cidades do interior do estado, somos ao todo 185 municípios, 189 municípios, e nisso, nas cidades do interior, é muito comum o homem, principalmente da região do sertão, andar com um instrumento chamado peixeira, que seria uma faca grande onde esse homem corta o mato, enfim. E depois do processo de redemocratização da universidade para acesso a pessoas que historicamente não tinham acesso à instituição de ensino superior, nós vimos um evento muito bonito na universidade, que foi a entrada e também a permanência de alunas e alunos nos mais diversos cursos, seja licenciatura ou bacharelado, que vêm de contextos eminentemente desfavorecidos. E muitas pessoas também de regiões sertanejas passaram a frequentar a universidade como estudantes, e não apenas como trabalhadores terceirizados de alguma empresa que estava prestando serviço para a universidade, por exemplo. E conta a história, um amigo de trabalho contou essa história uma vez, numa banca, que o pai de uma aluna, por ser um homem que seguia essa tradição, andava com a peixeira para todo lugar que ia. Inclusive, no dia da defesa da sua aluna, da sua filha, esse pai levou a peixeira e ninguém sabia disso, porque aquilo não era considerado naquele contexto como uma arma, pois ele usava como um instrumento mesmo de
auxílio nos seus serviços diários. E quando ele foi para uma universidade específica, que foi assistir a defesa da sua filha, do trabalho de conclusão do curso que ela estava cursando, a banca começou a fazer críticas e disse: olha, melhore nisso, melhore naquilo, porque a escrita precisa passar por uma revisão. E o pai da menina que estava na plateia começou a demonstrar um rosto muito enfurecido com a banca, a ponto de pegar a peixeira e quase que ir para cima da pessoa da banca. Obviamente, um colega contou essa história, a gente até hoje não sabe se isso aconteceu de verdade ou não, mas eu só quero dizer que o momento de crítica aqui não é sobre Joabe, não é sobre o esforço que Joabe fez, porque é notório que Joabe se esforçou para estar aqui. A gente vai falar apenas relacionado ao trabalho majoritariamente dele. Pois bem, eu sou psicopedagogo institucional e clínico, sou pedagogo, sou mestre e doutor em educação. E quando eu recebi o trabalho do Joabe, com uma antecedência bem significativa, eu fiquei me questionando até que ponto eu poderia auxiliar Joabe numa compreensão daquilo que ele intitula como sendo Histórias em Quadrinhos na Segurança contra Incêndio, um recurso lúdico. No título do trabalho de Joabe não aparece que ele irá debater perspectivas ou ideias em torno da educação básica ou da educação superior. Ele apenas diz que irá tratar sobre histórias em quadrinhos e considera essas histórias em quadrinhos como um recurso lúdico através do qual algo pode ser ensinado para alguém. E na leitura das páginas que compõem o trabalho do Joabe, eu fui percebendo que o trabalho tem uma inserção majoritária no campo educativo. E o meu questionamento sobre até que ponto eu poderia contribuir ou não a partir daquilo que eu trabalho enquanto professor do Centro de Educação da UFPE, que desenvolve pesquisas na área de aprendizagem humana, perspectivas de política educacional, de estrutura e funcionamento da escola básica, foi solvido. Ou seja, eu poderia contribuir trazendo algumas questões para o Joabe e também aos orientadores pensarem sobre até que ponto esse trabalho tem uma interferência nos processos pedagógicos da educação básica quando o tema for prevenção a incêndio, ou, de modo geral, segurança nas escolas, do ponto de vista de aspectos que fogem até do pedagógico, como estrutura física, organização de processos de evacuação em caso de incêndio ou questões nesse sentido. Daí, o lugar a partir do qual eu entendo o trabalho de Joabe, ou a partir do qual eu compreendo essa produção que Joabe, junto com suas orientadoras, fez, é o lugar de alguém que estuda a aprendizagem humana como um processo. E vai aí uma primeira definição necessária, Joabe, que, a meu ver, caberia no seu trabalho. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é um processo gradual, contínuo e que deve ser significativo para que gere conexões neuronais novas e, consequentemente, gere o que nós denominamos, do ponto de vista mais estrutural, de memória. A memória seria uma reordenação dessas redes neuronais, desses neurônios, que apenas se estruturam a partir de conhecimento novo ou a partir de uma modificação inicial do pensamento inicialmente tido e que depois que o sujeito passa por aquela dada experiência, ele começa a ter uma nova perspectiva acerca daquilo que a experiência envolveu. Então, por exemplo, se o sujeito sabe que existe o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, esse sujeito vai poder aprender sobre soma e sobre subtração, e sobre divisão e sobre multiplicação, a partir da base de compreensão de que existem símbolos gráficos chamados números. E esses símbolos gráficos representam unidades matemáticas, nesse caso, ou unidades de contagem, de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão. Logo, um conhecimento prévio que o sujeito teve passa a ser base para um outro conhecimento, que no exemplo bem básico que eu dei, foi, portanto, o princípio da soma, da divisão, da multiplicação, enfim. Então, nesse sentido, Joabe, por intentar trazer um debate sobre aprendizagem, a meu ver, caberia pelo menos alguns parágrafos já na sua introdução, dizendo que você compreende que a aprendizagem é processo e que a
compreensão de uma nova aprendizagem, que nesse caso seria sobre segurança pública, seria partindo de um pressuposto de conhecimentos prévios que esse sujeito já tem, que não necessariamente você precisaria trazer conceitos da neurociência. Embora que o termo neurociência aparece ao longo do seu trabalho, não com tanta profundidade, mas aqui caberia, ao menos, que você dissesse que conhecimentos prévios aparecem para que esse sujeito possa aprender um conhecimento que você está dizendo que seria novo para as escolas do local onde você pesquisa, que seria Olinda. Abre um parênteses aqui. No seu trabalho, você usa o termo andragogia, que é a perspectiva de ensino para adultos. Então, para além de apenas citar que a andragogia existe, caberia o entendimento de que a aprendizagem é processo e que também ela exige conhecimentos prévios desse sujeito. Seja um conhecimento bem rudimentar ou um conhecimento já tido como elaborado. Então, eu termino meu primeiro ponto dos 4 para analisar seu trabalho e dizendo que o lugar a partir do qual eu entendo a tua produção acadêmica é o lugar da aprendizagem humana e o lugar específico da pedagogia e da psicopedagogia, uma vez que você está dizendo, está afirmando com todas as letras que você gostaria que esse seu trabalho chegasse na educação básica como uma alternativa de compreensão sobre um fenômeno que você está dizendo ser novo. Não novo o incêndio, porque, infelizmente, pelos dados que você mostrou até, acontecem incêndios nas escolas quase que diariamente. Eu até fiquei pensando, gente, enquanto professor de licenciaturas que sou, como é que os meus alunos que futuramente estarão ensinando na escola de educação básica vão lidar com situações de incêndio caso aconteça na sala de aula ao lado, ou até mesmo se um aluno deles da educação básica ligar o carregador de celular lá na sala de aula e essa tomada pegar fogo. Então, acabou me fazendo pensar, não necessariamente sobre o que meu aluno tem que fazer em situações como essa, mas me ajudou-me a oferecer a eles uma alternativa. Ler o trabalho de Joab, porque talvez você vai ter um recurso lúdico para melhor lidar com essas situações. Segundo ponto dos comentários que eu gostaria de aqui tecer. Aspectos gerais do texto. Você começa situando o seu trabalho, embora que você não cite a data, mas você começa com o processo de industrialização do Brasil. De modo geral, a industrialização no Brasil acontece no pós-1930. Há um vento de industrialização muito forte. Entretanto, Joab, logo nos parágrafos seguintes, você começa a nos contar uma história, de certo modo, da organização da sociedade brasileira. Então, você começa dizendo como é que essa sociedade se organiza e dizendo que as casas não têm uma estrutura boa, que existem, digamos assim, conluios de casa ou um ordenamento desordenado, ou melhor dizendo, um desordenamento desde a origem da construção dessas casas, o que levaria a condensamentos populacionais e, a partir disso, levaria a maior probabilidade de incêndio e, consequentemente, propagação do fogo ou acidente de modo geral. Porém, Joab, as perspectivas de formação geográfica, por assim dizer, deformadas ou não planejadas, não começam em 1930, mas começa desde a colonização. Quando eu penso em casas desordenadas, eu não estou dizendo das casas dos donos das capitanias ou daqueles que organizavam a vida na colônia brasileira. Eu falo das casas desordenadas quando começaram a se criar o que hoje se denominam as favelas. E acredito que você, enquanto homem preto que está em constante letramento racial, compreende que as favelas começaram como fenômeno urbano a nascerem no momento em que houve a abolição da escravatura, ao menos a abolição formal, aos 13 de maio de 1888, e que as pessoas, majoritariamente pretas, ex-escravizadas formalmente, foram expulsas dos engenhos e dos salvaguardos de seus antigos donos. E, a partir disso, essas pessoas precisavam morar em algum local. E foi aí onde se formaram as primeiras favelas de que se tem notícia.
Nesse caso, caberia, ao menos, num contexto histórico do seu trabalho, você situar que essas desordenações geográficas, urbanas, não são por acaso que acontecem. Porque na leitura do teu texto, eu sei que não foi essa a tua intenção, mas na leitura do teu texto fica parecendo que a pessoa escolheu morar no local que não é seguro do ponto de vista urbano. Ficou parecendo que a pessoa escolheu morar em casas que não têm, por exemplo, saneamento básico, ou em caso de incêndio, as pessoas não teriam como, vou usar de novo essa expressão, evacuar daquela área de incêndio. Então, nesse aspecto, tenta mostrar do ponto de vista histórico, pelo menos coloca ali um parágrafo nos 2 primeiros capítulos, ou vai retomando isso na tua dissertação, sobre o fato de que as pessoas não moram em casas mais passíveis a desastres porque querem. E cito, obviamente, a população preta, porque foi a população preta que foi escravizada. Obviamente que população não preta também mora em situações desordenadas. Só abrindo um parênteses aqui. Recentemente, eu orientei uma pesquisa em que a minha orientanda pesquisou a demanda por creche na região metropolitana do Recife, do ponto de vista de populações mais carentes. Então, ela pesquisou em loco, um Centro Municipal de Educação Infantil, e como é que se dava essa oferta por creche, por pré-escola, naquela determinada instituição. E nós, nos indicadores sociodemográficos, poderíamos perceber facilmente que não necessariamente apenas pessoas pretas e pardas, que compõem a população negra brasileira, eram pessoas que se matriculavam naquele Centro Municipal de Educação Infantil, mas pessoas também não negras. Porém, o fato que eu queria aqui demonstrar, que para quem leu já o trabalho de Joab vai perceber isso de forma escrita, é porque Joab fala de história, e a história não tem como ser negada, porque contra fatos não há argumentos em muitos dos contextos. Contra alguns fatos, há argumentos quando esses fatos são forjados. Mas o que Joab apresenta não são fatos forjados, são fatos que de fato ocorreram. Então, nesse sentido, Joab caberia um aspecto histórico de dizer o porquê que a população vive nessas condições e que, indiretamente também, Joab, caberia um sentido de ensinamento da população. O porquê que a população não sabe que aquela localidade onde ela mora tem maior risco de sofrer maior agravo em caso de haver um incêndio. É porque a população quer não saber? Não. Ela não sabe porque ela foi desprovida desse conhecimento. E é a partir daí que eu entro em um outro aspecto ainda desse segundo ponto. Você traz vários conceitos ao longo do seu trabalho, e aqui eu acredito que você percebeu que eu não estou parando em página 1, página 2, página 3, página 4. Não. Estou falando do aspecto geral do trabalho. E estou falando relativamente rápido, porque depois você vai poder ter acesso a essa gravação e para respeitar esses mais ou menos 20 minutos que nós, avaliadores, temos. Joab, quando você traz a história dos quadrinhos, que, por sinal, eu aprendi muito com você, o Fábio Paiva, meu colega aqui do Centro de Educação, não somos do mesmo departamento, mas o Fábio hoje, que é uma das pessoas que você cita, está trabalhando no MEC. Não sei se você sabe, mas ele foi convocado para ocupar uma posição no Ministério da Educação, e é uma posição bem relevante, e ele, como especialista em quadrinhos, especialista nesse processo educacional a partir dos quadrinhos, provavelmente vai poder ajudar muito na compreensão de quadrinhos para, por exemplo, o livro didático, em caso dele for convocado, chamado lá, e até mesmo para a educação de jovens e adultos. Como é que a educação de jovens e adultos pode, a partir do quadrinho, assimilar, compreender, acomodar conhecimento a partir disso. Então, vamos lá. Quando você fala dos quadrinhos, você diz que um dos primeiros quadrinhos do Brasil versou sobre a luta abolicionista. E isso foi muito interessante, porque eu não sabia. E eu fiquei, nossa, super intrigado em procurar saber mais sobre a história dos quadrinhos no Brasil, a partir dessa perspectiva que você fala da luta abolicionista e que começa como uma crítica social. Porém, caberia um questionamento, você não precisa me responder, mas apenas para você ficar pensando junto com as suas orientadoras, enfim. Você diz que os quadrinhos facilitam a compreensão do sujeito, porque a leitura deles é mais facilitada
devido a ele usar linguagem verbal e não verbal. Então, indiretamente no seu trabalho, você diz que a linguagem não verbal é melhor compreendida porque ela é a representação a partir de imagens. E você vai ali fazer praticamente um tratado sobre como são as imagens colocadas no quadrinho. Aí tem a linguagem corporal do personagem, tem o tipo de balão que é colocado, tem as expressões onomatopeicas, enfim. E nesse caso, Joab, há uma necessidade no teu trabalho, já que tu estás falando de educação, de tu definir que a educação nem é de um mestrado em ensino. Mas olha só, Joab, de forma geral, a alfabetização, do ponto de vista mais fatídico, é a capacidade que o indivíduo tem de decodificar o símbolo linguístico, que nesse nosso caso seria o principal, o código alfabético, embora que não apenas o código alfabético seja um símbolo linguístico, mas o nosso principal, no sentido do uso da língua portuguesa e na sociedade letrada, seria o código alfabético. Então, alfabetizar alguém seria possibilitar a esse sujeito o conhecimento necessário para a decodificação do símbolo linguístico e, majoritariamente, do código alfabético. Você tem 2 filhos, como você disse no início da sua apresentação, e eu imagino que quando um dos seus filhos estava aprendendo a ler, ou nesse processo de alfabetização, que talvez ele ainda esteja, você vai ensinar para ele que A é a letra que começa a palavra amor. E A também tem no nome da sua esposa, porque você disse que o nome da sua esposa é Dayana. Então, D com A faz dá. Então, nesse caso, o sujeito vai conseguir decodificar que aquele símbolo gráfico é o D e que aquele outro símbolo é o A. Ao conseguir decodificar, eu vou conseguir agora fazer a leitura, por exemplo. Eu posso, então, decodificar, entendendo aquele símbolo, entender o grafema que foi escrito e exprimir um fonema. Então, D com A é dá. Então, o fonema dá. Nesse sentido, Joab, quando eu sou alfabetizado, eu consigo apenas decodificar. Eu vou ser um perfeito decodificador. Entretanto, Joab, o letramento trabalha em paralelo à alfabetização. Porque o letramento seria agora a capacidade que o sujeito tem de dar sentido àquele tipo de linguagem nos mais diferentes contextos em qual aquela linguagem é colocada para jogo, colocada para uso. Exemplo, se hoje eu te mostro uma receita, sem necessariamente ler, que é uma receita de bolo de chocolate, que abre um parêntese aqui, uma pena essa banca está sendo online, porque não vai ter bolo ao final. Fecha parênteses, quero colocar meus votos de protesto. Mas apenas para brincar, para tu compreender que, se tu vê uma receita de bolo, mesmo sem saber que é de bolo de chocolate, tu vai entender que a forma como foi escrita a receita se trata de uma receita. Se eu coloco uma bula de medicamento, tu vai saber que é uma bula. Se eu coloco uma carta, tu vai saber que é uma carta. Da mesma maneira, Joab, que na leitura, no sentido da alfabetização, você decodifica as letras, forma sílabas, palavras, frases, tal. No letramento, você consegue dar sentido a partir do uso vivo daquela expressão linguística. Quando você diz que o quadrinho auxilia no entendimento, eu te pergunto, no entendimento de quem? De uma sociedade que é letrada ou que não é letrada? Caberia, Joab, pelo menos, uma definição de letramento no teu trabalho. Porque a todo momento você fala de letramento sem citar o termo letramento. E, já encaminhando para o final, porque eu sei que já está bem pertinho dos meus 20 minutos, ou então já quase chegou nos 20 minutos, eu teria outros temas aqui de conceito para poder tratar do teu trabalho. Depois eu posso te mandar em tópicos o que eu acredito que mereceria você, junto com as orientadoras, analisar se cabe ou não fazer a modificação para o produto final da dissertação, porque depois que se defende, você consegue respirar, ter alguns dias para poder fazer essa correção. Terceiro,
e penúltimo ponto. O terceiro ponto é mais breve. Estrutura e funcionamento da escola básica. Joab, você é alguém que trabalha na segurança pública. Por sinal, você disse que trabalha há 16 anos no Corpo de Bombeiros. É militar, aqui de Pernambuco. Está até fardado, assim. Está representando a corporação. E eu acredito que tem muitos colegas teus que estão aqui te prestigiando. Só que tem uma situação. Teu trabalho fala de educação. Não precisa me responder, apenas pense. Teve algum pedagogo que te auxiliou no entendimento desse objeto em educação? Você fala a partir de um local de perspectiva de alguém que não trabalha na educação básica. Mas até que ponto o teu trabalho para alcançar alguém da educação básica não precisaria melhorar a linguagem ou demonstrar um conhecimento aprofundado do que de fato é a escola? Porque em alguns momentos tu diz assim, a escola não está preparada para entender esse assunto porque precisa de melhor qualificação. Existe um problema na escola brasileira que é não trabalhar sobre esse tema. Nos Estados Unidos e na Coreia e no Japão trabalham esse tema, mas no Brasil não trabalham. Apenas para nós refletirmos. Sabe por que muitas vezes, Joab, e agora eu vou falar como professor efetivo de uma universidade pública federal, que trabalho com a pedagogia e com as licenciaturas diversas. Passa por mim alunos de História, Geografia, Matemática, Química, Física, e eu trabalho com política educacional, estrutura e funcionamento da escola básica, e penso nos temas transversais que estão ali, sendo transversais, ao que os meus alunos e futuros professores da rede ensinam, aprendem, enfim. Sabe por que a gente muitas vezes deixa de falar sobre prevenção a acidentes na escola? Porque primeiro a gente tem que ensinar os alunos que a estrutura de salubridade docente para trabalhar nas redes é precária e que eles têm que lutar por salubridade. A gente também tem que ensinar para os alunos que a merenda que os futuros estudantes da escola básica que eles vão ensinar está comendo é uma merenda que muitas vezes não é de boa qualidade. Então, eu trouxe apenas esses dois tópicos para que tu possa compreender que em todo momento o teu texto está bem nítido que não é um pedagogo que está falando. É alguém que trabalha com a segurança pública que tem uma preocupação muito legítima. E aqui eu não estou dizendo que não é legítima a sua preocupação. É super legítima. Mas, ao final do teu trabalho, até nas tuas considerações finais tu fala isso, tu quer que teu trabalho alcance a educação básica. Então, caberia, Joab, uma melhor e maior preocupação de será que eu estou denunciando demais a escola, dizendo que a escola não tem isso, que no Brasil não tem aquilo, e será que eu estou demonstrando que, de fato, eu conheço como funciona a estrutura da educação básica brasileira? Porque, por exemplo, você diz, a maioria dos jovens de 14 a 21 anos está sozinho em casa. Mas agora, depois do Plano Nacional de Educação, pelo menos o Plano Nacional que está em vigor, e o próximo que se pretende a partir de 2025, temos visto um crescimento de escolas integrais. Então, o jovem de 14 a 17 anos não vai estar majoritariamente em casa a maior parte do tempo. Ele vai estar majoritariamente na escola. Então, se eu penso numa escola integral, obviamente, essa escola integral vai ter conhecimentos outros para além do português, da matemática, da química, da física. Porque eu posso ensinar, por exemplo, noções sobre incêndio. Porque esse currículo que se abre a partir dessa proposta de reformulação do ensino médio, esse novo ensino médio, caberia, obviamente, para temas transversais, como, por exemplo, o tema da segurança pública. E eu gostaria de finalizar as minhas colocações, repito que teria algumas outras questões aqui para falar, mas em respeito a esse rito acadêmico e também pela necessidade de querer ouvir meus colegas, eu queria apontar algumas perspectivas que, ao menos a meu ver, teu trabalho levanta. E, ao todo, são 4 perspectivas. A primeira, tu traz, de novo, a ideia de que a escola precisa se atualizar. E é apenas no diálogo junto às professoras e aos professores que essa escola vai se atualizar. Então, a perspectiva que eu acredito que o teu trabalho tem, a primeira perspectiva de futuro é esse trabalho propõe um diálogo que majoritariamente não está na nossa pauta. Sempre que tem um evento aqui na Universidade Federal de Pernambuco chamado Semana Pedagógica, em que podem ser oferecidos minicursos para os estudantes, enfim, geralmente eles pedem minicursos, sabe de quê? Primeiros socorros.
Sempre eles pedem, todo ano, eles pedem coordenação de pedagogia, diretoria do centro de educação, propõe um mini curso de primeiros socorros, porque eu estou na prática de estágio e a criança está passando mal e eu não sei como desengasgar ela, por exemplo. Mas, Joab, eu coloco essa primeira perspectiva de futuro para o teu trabalho porque agora está se abrindo uma ideia de segurança pública. Então, nunca eu imaginaria que eu participaria de uma banca sobre segurança pública e como é que essa segurança pública poderia ser introduzida, talvez, num currículo, ou como, repito esse termo, como um tema transversal às disciplinas. Segunda perspectiva de futuro. Não esqueça que você vai falar para profissionais da educação. Você, aqui, nessa posição, não está como profissional de educação, embora que eu sei que você tenha uma formação básica de graduação, enfim. Mas daqui você está falando como profissional da segurança. Então, enquanto profissional da segurança, eu percebo que o teu trabalho tem um potencial para também representar o Corpo de Bombeiros. Então, a meu ver, a corporação deve ficar orgulhosa de você, porque você está tentando entrar na seara a partir de uma perspectiva acadêmica, e não apenas como um bombeiro ou um bombeiro que chega lá na escola e diz assim, eu tenho um mini curso para ministrar para vocês. Não, você está dizendo, eu estou compreendendo que através de uma linguagem mais próxima ao que os estudantes talvez compreendam, sejam eles alfabetizados e letrados, vão ter sobre a segurança pública. Terceiro e penúltimo aspecto de perspectiva de futuro do teu trabalho. Eu percebo que você traz personagens para além de um aqui e do agora. Porque você diz que essa história em quadrinho, ou a revista Salvar, aparece a partir de uma ideia de uma criança de 4 anos que disse que queria ser um personagem. Então, eu fico imaginando, Joab, orientadoras, todo mundo que está assistindo, quando as crianças lerem tua revista, elas vão se sentir representadas. Elas talvez se sintam aqueles heróis. E tu traz até a história do Capitão América, de como os quadrinhos foram usados como uma linguagem da guerra também. Mas aqui tu traz também uma linguagem do povo brasileiro. Eu queria concluir como quarta perspectiva, ainda relacionada à potencialidade desse quadrinho como linguagem a partir da qual alguém pode se sentir representada, e como uma criança, ou um adolescente, ou um adulto vai ler o quadrinho e pensar, nossa, eu poderia ser esse herói ajudando alguém a fugir de um incêndio, ou ajudando alguém a apagar aquela chama, enfim. A quarta e última perspectiva. Você traz personagens que representam a multiplicidade do povo brasileiro. Seus personagens não são monorraciais. Seus personagens não são apenas homens. Seus personagens são a sociedade brasileira ali representada. E com isso eu finalizo te agradecendo e dizendo que sempre que você trouxer a sociedade brasileira para uma representação a partir da aventura, que é o gênero que você está trazendo, a partir da representação em quadrinhos, para ensinar algo na educação básica, a partir do diálogo necessário, junto a professoras e professores, você estará muito bem representando a sua corporação. Então, eu te agradeço e parabenizo a você e ao Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco por ter facilitado a sua entrada no programa de pós-graduação e viva a Universidade Pública Brasileira. Porque, como alguém diz por aí, nós fazemos muita balbúrdia, mas talvez a maior balbúrdia que a Universidade Brasileira foi oportunizar a gente ler um trabalho de grande relevância, depois das devidas correções, obviamente, que Joab está aqui apresentando. Muito obrigado. Obrigada, professor Tiago. Eu primeiro vou passar a palavra para o Joab para ver se ele quer te responder, mas já adianto que, assim, suas colocações são bastante relevantes e nós vamos considerar todas na versão final. Joab, tu queres responder alguma questão em particular do Tiago? Não, professora. Não. As considerações foram perfeitas aí. Eu só tenho depois ver a gravação para fazer os detalhes. Muito obrigado. Perfeito. Então, eu já vou pedir adiantado que nos envie o documento que você fez as correções, Tiago, para que a gente tenha isso e possamos passar em cada uma das indicações que você fez. Muitíssimo obrigada. Então, continuando com a nossa arguição, agora vamos para os membros internos do programa.
E com isso eu gostaria de chamar a professora Vânia para fazer as suas colocações. Vânia, novamente, muito obrigada. Eu sei que está sempre contando contigo nas bancas. E passo a palavra para ti. É o nosso serviço, né? Uhum. Uma hora é tu que me chamas, outra hora sou eu que te chamo, e assim vai, né? É o nosso serviço. Mas eu gosto de participar e agradeço de coração por ter chamado, tanto a ti quanto ao Joab, por ter se lembrado de mim, para a gente participar desse trabalho. Eu sei que a correria do Joab foi muito grande, né? A gente acompanhou um pouco de perto também essa turma do Inter, né? E a gente sabe que o esforço deles foi muito grande para levar a bom termo a defesa, né? Eu acho que o Joab até é o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros a fazer a defesa de dissertação, né, Joab? Eu li com muita atenção o teu trabalho, gostei bastante, e eu gosto muito da ideia de disseminar informação por história em quadrinho. A história em quadrinho, ela cativa todo mundo, é muito mais fácil, ela é visual, então é muito mais fácil captar a informação pelo modo visual do que lendo, principalmente crianças, né? Ou pessoas fora da academia, que já não estão tão atentas à leitura, né? Então, é uma maneira muito agradável de se transmitir a informação. Eu tenho vários orientandos que já defenderam, que trabalharam com história em quadrinho, e eu incentivo muito eles a fazer isso. Eu acho que a história em quadrinho para aprendizagem, os ditos games sérios, né, os jogos sérios, é uma ferramenta muito importante, né? E hoje em dia, que todo mundo está mais na era digital, tá, a vida corrida, nada como ter uma história em quadrinho para a gente folhear, ou mesmo na forma digital, consultá-la rapidamente e tirar os princípios que a gente tem. Bom, dito isso, eu tenho só uma consideração a fazer. Deixa eu achar aqui. Eu estou com tanto arquivo aberto aqui no meu... Será que é esse? Eu só tenho uma consideração a fazer, eu estou olhando aqui o arquivo em que eu fiz as anotações da correção, já faz um tempinho, tá? Assim que tu me mandasses, eu já fui correndo ler, e a única coisa que eu levantei, um senão, foi nos procedimentos metodológicos, quando tu dizes que a pesquisa foi fundamentada em revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica ela foi muito usada durante muito tempo, mas atualmente a gente não usa mais a revisão de bibliografia normal, mas sim a revisão integrativa, né? A sistemática e, melhor ainda, a integrativa. São as duas que o nosso programa, que hoje esse é onde está estudando teu título de mestrado, usa. Então, ela te dá a revisão integrativa é um método, né? Ela te permite que outras pessoas que queiram seguir a tua revisão possam fazê-lo. Se elas querem replicar a mesma revisão, é possível de fazer, coisa que não é permitido para a bibliográfica. Então, eu só peço que tu, na parte de método, tu faças essa correção,
E não é só escrever que é revisão sistemática, né? Tu tem que botar o método da revisão sistemática ali, de escrever direitinho as bases de dados que foram consultadas, o que tu achasse, quantos artigos em cada uma, os artigos principais, o que é que valeu, o que é que não valeu, por ter duplicidade. E essas coisas todas que tu achas isso muito bem descrito em qualquer tese ou dissertação de mestrado do nosso programa. Então, é a única coisa que eu achei que poderia se melhorar, né? Vamos dizer assim, não é para melhorar o trabalho. Eu acho que dá mais consistência, viu, João? Outra coisa que eu posso frisar aqui, eu acho que tu já sabes, e quem está aqui também sabe, eu trabalho com tecnologia educacional voltado a pessoas cegas, surdas e para velhos, né? Terceira idade. Velhos é em causa própria, eu gosto de trabalhar em causa própria. E daí, a história em quadrinho é muito bom, tu não testasse, mas até sugiro que tu faças em outra oportunidade, lógico, com as crianças cegas, as crianças surdas, desculpa. Por quê? O surdo, ele não consegue entender o português, né? O português, para ele, é a segunda língua, porque a primeira é o Libras. Então, e o surdo acompanha muito bem a história em quadrinho, porque as frases são curtas, é muito mais visual, e o surdo é uma pessoa visual. Okay? Então, se tu aplicares essa história em quadrinho para a pessoa surda, tu vais ver como eles compreendem, sem ter libras, sem ter nada, como eles conseguem acompanhar bem o conteúdo e tirar a ideia principal. É uma ideia aí para futuras pesquisas que eu te coloco, né? Acho que vale a pena. Tu abranges um público maior, né? Que tu, nesse teu mestrado, a gente não consegue pensar em tudo, tu não pensasse. Mas ela está pronta para ser usada, então vamos usar. Bom, é isso. Quero te dar os parabéns pelo teu trabalho, gostei muito quando tu apresentasse ali na história, teus personagens, o enredo, como é que foi desenvolvido. Achei muito bom, muito detalhado, muito fácil de se assimilar de seguida. Novamente, parabéns, Fadel, pela orientação e para o Joab, né, pelo esse esforço que hoje culmina com a sua defesa. É isso. Obrigada, professora Vânia. Sempre com indicações bastante coerentes, né? E acredito que vai, sim, dar mais sustentação para o trabalho do Anderson depois. Novamente, também, se você tiver o trabalho com alguma anotação, nos enviar, para que a gente possa seguir, tá bom? Sim. Muitíssimo obrigada novamente. Anderson, você quer comentar alguma coisa? Nada a declarar, professor. É só agradecer tá, também. Okay. Maravilha. Então, agora o nosso último e maravilhoso... Ela ficou tão emocionada que travou a voz. Travou. É problema da rede, né? A rede sem uma travadinha não existe. Não, a educação à distância seria maravilhosa se a gente tivesse uma internet decente, né? É verdade. Eu estou sempre caindo aqui, nem liguem, porque eu estou na universidade. Isso aí. Mas é contigo. Então, vou falar, então. Então, quero agradecer o convite da Luciane Fadel, né? Nossa colega, né? Lá do EGR, colega lá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, na área de mídias do conhecimento, da minha amiga, professora Vânia Ubrist, né? Que também foi do EGR e hoje comigo também, é uma professora colaboradora, aposentada, lá do PPG-AGC,
num laboratório magnífico, né, com trabalhos extremamente relevantes em educação de surdos, cegos, enfim, né? Hoje, Vânia, eu tive aula lá com fundamentos de manhã, né? E estava lá um aluno teu, né? 2 alunos teus, né? A Coral, né? Guido. O Coral, né? Aquela Golden Retriever maravilhosa, guia de Sim, cega, maravilhosa. guia de cega, né? E o Guido, E que o é uma Guido, figura claro. especial, né? E o Guido, né? E aí, como colocou, né? O Capitão Joab, né? Na verdade, fica uma dívida, né? Para o cego, né? Por exemplo, como ele assiste aula, o Guido, né? E ele pede para cada um que vai falar, se apresentar, que faça uma autodescrição, né? Eu sou alto, moreno, bonito, sensual, esse tipo de coisa, para ele poder fazer uma imagem mental da pessoa, né? E a gente, pensando numa educação inclusiva, né, tem que sempre levar em conta todas essas peculiaridades. Quero cumprimentar o professor Tiago, da Federal de Pernambuco, né, uma universidade muito amiga e parceira, né, Vânia? Quantos amigos temos lá na Federal de Pernambuco, né? Quantos amigos temos lá, né? Na área de desenho, ensino de geometria descritiva, na área de design, Maria Colher Mendonça, né? Algumas perdas, né? Que tivemos lá, professores que já faleceram, mas que foram nossos colegas, né? E parceiros, né? Então, é muito, muito relevante a gente estar com você, Tiago, ver um garoto novo, né? Começando agora, professor Tiago, né? E é importante isso, né? Com uma fala bem fundamentada, se posicionando de onde está falando, isso é muito importante, né? E eu quero primeiro, o capitão Joab, falar da relevância do seu trabalho, né? E fazer uma crítica, né? Uma crítica, hoje a gente vive uma cultura de ódio, né? Onde as pessoas estão mais voltadas a julgar do que compreender, né? E quando você julga, se vinga, né? Você não faz a prevenção, que é fundamental. Eu lembro da nossa, aqui no Sul, né, um marco da proteção contra o incêndio, que foi a Boate Kiss. A Boate Kiss. Quantos discursos de ódio a gente ouviu espalhados sobre a Boate Kiss? Gente querendo matar o empresário, matar o sujeito que fez eu fui no show do Paul McCartney, onde tinha efeitos parecidos com o que foi tentado simular lá na Boate Kiss. Só que lá no Paul McCartney gastou milhões de dólares para fazer uma coisa perfeita. E os nossos artistas, querendo copiar os gênios, né, provocaram aquele incêndio, aquela catástrofe, né? Mas mais importante, e o que me apavora, capitão Joab, é que nesse discurso de ódio, o que está acontecendo é que se esquecem de que temos milhões de Boate Kisses no Brasil. Que aquilo que aconteceu lá vai se repetir. Se você parar de querer julgar e começar a compreender por que um sujeito vai, estupra uma mulher, por que o sujeito vai... Porque se você não entender, não compreender, você não pode prevenir. Se o teu foco é só no julgamento, na justiça, você tá legal, se vinga, mas não vai prevenir. Não vai prevenir o que vai acontecer, né? E a verdade o que é? É que hoje você tem milhões de Boate Kisses espalhadas no Brasil inteiro, com o desastre que aconteceu ali, podendo se repetir. E coisas tão óbvias, tão simples, por exemplo, aqueles profissionais que foram contratados para impedir que o sujeito saia sem pagar, né, porque o empresário está preocupado com o lucro, né, eles atrapalharam, mataram muitas pessoas, porque as pessoas queriam sair correndo daquele ambiente e eles não deixavam. Por quê? Porque eles foram instruídos e educados para impedir que a pessoa saia sem pagar. Quer dizer, então, com uma formação importante, e mais importante, a compreensão, né? Segunda de manhã, a Luciane vai dar aula comigo lá no PPG-GC sobre Design Thinking, né? Pensar fora da caixa. E o pensar fora da caixa, uma das ferramentas, né, é a jornada do cliente, a jornada do usuário, né? Quando você faz a jornada do usuário, você olha quais são os pontos relevantes para a prevenção. Para prevenção, né? Se você bebeu demais, por que o cara estupra alguém? Porque bebeu demais, né? Então, o criminoso, alguns cuidados podem ser tomados para que outros não repitam o crime. E a vítima também,
ela pode ter cuidados, se você compreende, para poder prevenir. E aí está a relevância do seu trabalho, né? Porque você está focado em quê? Em prevenção. Em prevenção. Então tem um problema seríssimo. A gente não tem bombeiro suficiente para dar conta. Se você olhar, como você mostrou no seu trabalho, o número de bombeiros por 100 mil habitantes no mundo, e olha no Brasil. Né? E aí você diz assim, como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver educando. O professor Tiago, né, estava apavorado lá com o número de incêndios em escola, né? E talvez, professor Tiago, todo professor do ensino fundamental, da escola básica, das escolas em geral, tinha que ter uma formação básica, não precisa ser um bombeiro, mas tinha que ter uma formação mínima, para poder saber o que fazer quando a sua escola pegar fogo. Né? A gente fica muito nesse discurso de ódio, né? E a gente esquece da importância da compreensão. Por que as pessoas cometem crime? Everton, quer falar, Everton? Levantou a mão. Luciane, dá a palavra, algumas pessoas levantaram a mão, se quiserem falar alguma coisa. Não, Nós professor, vamos... são convidados, desculpa, são convidados, mas aí a palavra é somente com os Nós vamos terminar a arguição da banca e depois, enquanto a gente faz a nossa reunião secreta, daí Isso aí. eles podem... Eu abro a palavra Manifestar. para o público daí. Uhum. Mas eu quero dizer, então, da relevância do seu trabalho, né, o Anderson, né? E eu sou fã da história em quadrinho. Sou fã, né? Eu já participei eu já tenho alguns alunos que trabalharam com história em quadrinho, né? Tenho alguns artigos que eu já fiz usando história em quadrinhos, porque eu sou um piagetano, viu, professor Tiago? Adoro, a minha formação é em Piaget, né? E eu acredito no lúdico construtivista, né? Eu acho que eu sonho com o dia em que as crianças vão para a escola, e em vez de inventar, estão com febre, estão com dor de cabeça, não quero ir, oba, vou para a escola, vou brincar, né? Porque acredito, sim, né, que o lúdico construtivista, né, é uma abordagem muito positiva para a educação. Né? E que essas ferramentas, eu tenho uma aluna, a Clarice, lá de Brasília, uma dentista. Então ela ela fez história em quadrinho também, com o Maurício de Souza. Na dissertação de mestrado dela, ela entregou dentro de um dente. A capa era um dente, tinha a dissertação, histórias feitas pelo Maurício de Souza, DVDs, né? Então ela botou todo o material que ela usou, ela botou dentro desse dente de caixa, né? Para ensinar as crianças a não ter medo do dentista, a cuidar dos dentes, a prevenir. A prevenir. A gente pensa que é um problema nosso, e não é, né? Você vai na Inglaterra, o inglês não vai ao dentista. Né? É curioso, né? Tem certas coisas curiosas no mundo, com a idade você vai aprendendo. Né? A importância da educação, do foco na prevenção, né? E do uso e abuso do lúdico para reencantar a educação. Esse é fundamental. Né? Como a professora Vânia falou, eu senti falta também, o Anderson. Né, Luciane? A gente tem sempre um anexo, um apêndice do trabalho, dando mais detalhes sobre a revisão de literatura, para que o outro possa repetir também aquilo que você fez. Né? E tem mil maneiras de fazer revisões de literatura. Né? Hoje está muito recomendado o Prism, né? Que é uma mais internacional, mas não importa. O importante é que hoje não se admite mais que se faça uma dissertação e uma tese sem que haja um estado da arte. E esse estado da arte você consegue chegar olhando o que foi publicado sobre aquele assunto, aquilo que se fala. Você foi além, né? Você ouviu aquilo que se diz, aquilo que se escreve sobre determinado assunto, né? E você fez um trabalho de campo também interessante, fez um questionário, né? Onde você aplicou o questionário aos alunos. Eu sempre falo assim, o aluno me pergunta, professor, o questionário está bom? Eu digo, você já prototipou? Né? Você já testou a ferramenta? Né? Já pegou a ferramenta? Já usou? Quantas vezes for necessário para ter um instrumento revisado, otimizado? Ele te atendeu? O que o especialista falou sobre o teu instrumento? Ele deu alguma recomendação? Então, a gente prototipa uma vez, duas vezes, até chegar na ferramenta final. Então, o teu trabalho está bem gostoso de ler, Você tem essa veia artística, né?
né? Acho que você deve explorar isso mesmo, né? Porque é um talento, né? Seu talento artístico é fantástico, né? Eu gosto muito dele. E quero te dar, né, o Capitão Joab, os parabéns, né, pelo teu trabalho. É isso aí, tá? Luciane, devolvo a palavra para você. Obrigada novamente, Fialho. Suas colocações também são bastante pontuais e caso também queira mandar o trabalho corrigido para a gente vai fazer a leitura para modificar. A minha última fala é como orientadora, então eu gostaria de agradecer esse tempo que a gente teve junto com o Joab. Eu sei que é muito difícil, né, fazer um mestrado enquanto você trabalha muito, né, os horários deles são sempre malucos. Então, só realmente agradecer, eu aprendi bastante durante esse tempo. Acredito sim que o trabalho é bastante importante, e nós temos que trabalhar nessa questão que nos afeta diretamente, né, trabalhar com as crianças e tentar educar lá de baixo, e promover, né, essa preocupação que todo mundo deveria ter com a segurança de cada um, né, não só a minha, mas de todo mundo que me circunda. Então, assim, está de parabéns, conseguiu fazer um trabalho durante o tempo normal, né, a gente não pediu extensão e conseguimos terminar durante esse tempo, e agora, começando o doutorado, aí sim eu espero que pegue todo o aprendizado deste mestrado, né, para amplificá-lo. Né. Agora eu vou pedir, então, para o Bartô colocar a gente numa outra sala, para a gente poder fazer essa reunião e deliberar, e enquanto isso, vocês podem ficar aqui na sala, e daí, enquanto a gente não voltar, vocês podem conversar, ficar à vontade. Perfeito, professor. Já estou encaminhando vocês aí. Em 30 segundos, vocês vão ser direcionados automaticamente para outra sala. Perfeito, obrigada. Professora, com licença, só um minutinho. Sim. Eu vou estar saindo da sala, tá, professor? E aí, assim que a professora finalizar, tem um botãozinho que diz assim, retornar para a chamada principal. Acho que é da parte superior ali, do lado esquerdo, né? Do lado direito. Do lado direito, isso. Retornar para a sala principal. Então, assim que vocês acabarem a deliberação, só clica nessa sala que em 30 segundos vocês vão retornar para a sala principal, tá bom? Boa deliberação. Obrigada, pastor. Tá bom. Grande Bartô, boa tarde. Bartô, vou fazer as considerações aqui, agradecimentos ao pessoal que está aqui presente, viu? Pessoal, boa tarde a todos. Eu vou ler o nome de cada um que está aqui, enquanto os professores estão reunidos. Não sei qual vai ser o resultado, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de chegar ao final do curso. Não foi fácil, como não é fácil, tenho aqui alguns amigos que já passaram por essa etapa, mas a gente vence. Quero te agradecer pela sequência, ordem alfabética, tá? Meu irmão Abner Pedro, a coordenadora, como dizia o coronel Riane, né? A eterna coordenadora aqui, Ana Mesa, doutora Ana Mesa, minha tia Ângela Queiroz, a Bartô, que está aqui na sala de aula, a senhora Betailde Gomes, ao mestre Floriano Pereira Nunes Júnior, a minha esposa Dayana, a Edésio, a sargento Edivan, Eli Torres, a equipe da UFSC, que organizou esse evento, Everton Henrique, meu amigo, meu tio Gerson Mendes, a doutoranda Ana Aureliano, que é a gestora da escola, onde foi feita a pesquisa de campo, da minha família, aqui, minha prima Osana Crispim, minha mãe aqui, que está aqui, não estava no começo, Isabelle, comissária, inspetora, né, do Rio de Janeiro, Jair Maia, meu vizinho aqui, meu amigo João Neto, Josélia, Lúcio Amorim, que é o nosso coordenador daqui do curso do Minter, do Ministério, que trabalha com o coronel Mário Anderson, que trabalha no Ministério da Justiça e Segurança Pública, coronel Maristela, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, coronel Riane, né, nosso comandante aí, nosso mestre aí,
Muito obrigado, coronel. A doutora Melisa Porto, né? Melisa, perita criminal. Ao major Moacir Porfírio, né? Que é um convidado aqui especial também, porque aborda essa questão de segurança contra incêndio. É uma referência aqui no estado de Pernambuco, no Corpo de Bombeiros. A senhora Nariman, Paulo Rainer, delegado Paulo Rainer, ao coronel Raimundo Viana, não é isso? Ao coronel Rafael de Brasília, aquelas viagens que a gente fez lá, voltando do Pambense, foi muito bom. Ao senhor Rony, ao meu irmão e a minha cunhada, né, Rebeca, meu irmão Adiel Gideão, mestre, meu amigo, né? A Samir, do Ministério da Justiça também, a gente Samir, a delegada Simone, muito obrigado, Rio Grande do Sul. Aqui, Tiago Brito, meu amigo aqui da área de Ciências da Comunicação. Tiago Mota. Senhora Valquíria e minha tia Vastir Mendes. Quero aqui agradecer a todos vocês, né, que aqui estão presentes e que esse momento aqui seja um momento de alegria. Assim eu espero. Um beijo para minha esposa, um beijo para os meus filhos, Davi e Daniel. Pessoal, se quiser abrir o microfone para conversar com o Joab um pouquinho até os professores retornar, fique à vontade, tá? Agora tá tudo tranquilo. Toquei aqui no microfone. Será que eu apareço lá? Ideia. Ou não? Alô? Alô? Oh, querido, vou entrar só um segundo para dizer que estou muito feliz e orgulhosa de você. Não sei se aparece aí, eu não sei como é que entra. Só toquei no microfone. Mas estou muito feliz pelo seu sucesso. Não se preocupe, não. Para mim, você é 10. Não tem nenhuma preocupação, viu? Graças a Deus, chegou esse momento e você, na minha opinião, fez uma belíssima apresentação. Sucesso, viu? Rumo ao doutorado, em nome de Jesus. Amém. Desliga aí, como é que eu desligo? Apertando esse microfonezinho aí. Eu toco... Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Aos meus eternos mentores, né, meus eternos mestres e doutores, né, que fizeram chegar até aqui. Muitas lutas foram travadas, né, de saúde, quando era criança, mas hoje estou aqui. Né? Não saiu o resultado ainda aqui da banca, mas assim, o que vier, eu sei que eu vou continuar aprendendo, estudando. Né? Eu passei pelo rio, né? Heráclito de Éfeso dizia que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. A segunda vez, o rio não é mais o mesmo, nem mesmo eu. Nem mesmo o homem, né? Salomão já dizia que conhecimento é melhor do que dinheiro. Então, prefiro o conhecimento. Todos vocês aí, boa tarde. José Roberto Louvedro, que aqui está presente, eu vi aqui agora, ele é assessor do senhor Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Muito obrigado pela sua presença, meu nome, por participar aqui deste momento. Viu? Muito obrigado. Estamos retornando. A banca já está aqui de volta. Acredito que todo mundo voltou. Acredito que sim, né? Eu não caí, né? Estão me ouvindo? Não, você está em pé ainda. Estou em pé, isso é bom. Qualquer coisa vocês gritam. Está caindo, Muito caiu. Ai. Está sem mais, Ai. só com voz.
Não, vou ficar sem imagem porque alguma coisa acontece aqui. Isso. Então, ok, vou fazer a leitura agora da ata para a gente poder finalizar essa sessão de defesa. Aos 27 dias do mês de março de 2024, às 13h, por meio conforme portaria normativa número 2 de 2020 da PROPEG, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa de dissertação de mestrado de Anderson Joado Queiroz de Souza, como requisito final para obtenção do título de mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, de acordo com a portaria número 9 de 2024. O mestrando tem da professora Luciane Maria Fadel e com orientação da professora Maria Dessar. A banca foi composta pelos seguintes professores: professora Luciane Maria Fadel, posição de moderadora, professor Tiago Rodrigues Fernandes da Silva Santos, como examinador externo, professor Francisco Pereira Fialho e professora Vânia Ribas Ubres. Sob a presidência do primeiro. A dissertação tem como título Histórias em Quadrinhos na Segurança contra Incêndio, um recurso lúdico. Após a explanação, o mestrando foi arguido pelos professores da banca, em decorrência, a dissertação foi aprovada, com arguição com modificações de aperfeiçoamento na versão final do trabalho apresentado na defesa, de acordo com o livro de requisitos, e tem um prazo de 60 dias para entrega. E é isso, parabéns. Graças a Deus. Muito obrigado, professores. Obrigado. Já pode respirar, já pode respirar. Parabéns, Joab. Estava quase desmaiando aqui. Muito obrigado. Então, parabéns. Eu gostaria novamente de agradecer a participação da banca. Foi um prazer conhecê-lo, Tiago. Espero vê-lo em outras bancas. Conto comigo. E obrigada. E agradecer imensamente o apoio técnico aqui do Bartô, que nos salvou nesse dia da banca, e a participação de todo mundo que esteve presente, acompanhando esse momento importante, né, de conclusão do mestrado. Então, novamente, muito obrigada, Joab. Muito obrigado. Conversamos a semana que vem para ver essas questões de alteração, tá bom? Professora, posso um minuto para agradecer? Claro, a banca pela prioridade que deram aqui. Eu sei que a professora Vânia tem um compromisso agora às 4h, mas é como eu disse aqui a todos que estavam aqui presentes, né? Heráclito de Éfeso, ele fala assim, que nenhum homem pode banhar-se no mesmo rio 2 vezes, pois na segunda vez o rio já não é mais o mesmo, nem tampouco o homem. Ou seja, passei aqui pelo EGC, eu acredito que eu comecei, né, sabia pouco, mas assim, um pouco que eu fui aprendendo, fui mentalizando, fui melhorando o aspecto da gestão do conhecimento. Até então não conhecia sobre a questão da socialização, externalização, combinação e internalização. Ao final, agora, foi que eu compreendi de fato, que eu apliquei essa revista na escola e fui compreendendo com os professores, fui compreendendo com a senhora professora, que teve todo esse tempo comigo, semana em semana, era esse tratado aí, e tira daqui, coloca, faz. Então, assim, o conhecimento é o acúmulo de muitas coisas, né? Certa frase já diz isso aí, e a sabedoria é deixar muitas coisas. Então, assim, eu acredito que vou continuar, né, conjugando os 4 pilares da educação, né? Continuar aprendendo, continuar conhecendo, continuar sendo, continuar fazendo e convivendo, né? Preciso disso aí e vou continuar trabalhando no SESC, quero expor esse trabalho futuro aí para outros locais, não apenas do Brasil, mas para o mundo, porque a prevenção é como diz aqui a revista, né? A revista, está aqui no copo aqui, é salvar da realidade a ficção, salvar é a nossa missão. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigado, professor Tiago Rodrigo, aqui de Pernambuco. Muito obrigado, professor Francisco Fialho, professora Vânia Ribas, e a senhora professora Fadel, e a professora Maria José Valdessar também. A todo o corpo docente aqui da UFSC, que se preocupou com cada um, e se preocupa com cada um. Ontem mesmo tivemos aqui uma reunião com a professora Gertrudes, professor Bartô, e aí eles cobriram a gente de uma forma muito especial, e aqui eu quero agradecer a Bartô também por estar aqui. E o Bartô, eu sou esse aqui doutorando, daqui a pouco está se formando, acredito. Deus abençoe a cada um que esteve presente. Estávamos aí com cerca de 50 pessoas, no momento agora de 38. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Continuar estudando.
Perfeito. O pessoal pediu para você colocar o QR Code ali. Ah. Novamente, você conseguir achá-lo. Gente, muito obrigada novamente. Um prazer estar aqui com vocês. E conversamos para frente, né? Em outra banca, provavelmente, né, Vânia? E Fialho. Fialho eu te vejo segunda. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Thiago. Tchau, gente. Parabéns, Joara. Felicidades.